E eu quero ler com os irmãos um texto bastante conhecido que está lá em Lucas, capítulo 8. Lucas 8, dos versículos, eu vou ler do versículo 40 ao 56. É um pouquinho extenso, mas eu prometo ler de uma forma rápida, mas dissertativa. Lucas 8, versículo 40, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam, impressionam e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Como eu tenho aprendido com o meu pastor, palavras do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos nessa noite, porque o teu nome é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Quantos testemunhos aqui, Pai, da tua fidelidade, da tua mão sendo colocada, Deus, sobre as nossas vidas. E diante disso, Pai, eu coloco a minha vida diante do teu altar, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. E que essa palavra, Deus, possa vir de encontro, Deus, a nós nessa noite. E que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, que tudo pode, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito conhecido, né? Como o texto da mulher do fluxo de sangue. Mas eu queria trazer uma outra visão para nós nessa noite, que é a vida de Jairo. Esse texto ele fala sobre uma mulher que tinha 12 anos, sofria há 12 anos de um fluxo constante de sangue. É como se ela menstruasse todos os dias durante 12 anos. A gente que é mulher, a gente sabe. Cara, tem hora que eu me pergunto: Senhor, não tinha outro jeito do Senhor trabalhar o sistema reprodutivo, a não ser ter que sangrar? Porque é terrível, gente, é terrível. E eu imagino dor e sofrimento dessa mulher durante 12 anos com esse fluxo sanguíneo. E o anseio dela pela cura, a procura dela por aquilo cessar, para aquela coisa terrível cessar na vida dela. Mas aqui nessa história a gente também vê um pai que vai ao encontro de Jesus. Jairo, ele tinha uma posição uma posição muito importante, né, dentro da sinagoga, ali naquela região. E ele vai ao encontro de Jesus, pedindo a cura sobre a sua filha, que estava extremamente enferma, a ponto da morte também.
e uma filha que tinha quase 12 anos. Eu creio que isso tem alguma ligação. Essas duas pessoas não se encontraram por acaso. A gente que é cristão, nós que somos cristãos, a gente não acredita em destino. Isso é sorte. Isso é provisão de Deus, isso é um propósito de Deus. Aquelas duas pessoas precisavam de um milagre. Mas eu quero trazer Jairo nessa noite para a nossa vida, porque a gente sempre olha esse texto e fica muito feliz, né, com a cura da mulher do fluxo de sangue. Mas, como até o tema da mensagem chama Continue Crendo. Às vezes a gente se encontra em situações assim como Jairo, assim como essa mulher, situações negativas, situações na nossa saúde, situações no nosso casamento, situações no nosso financeiro, no nosso trabalho. E, às vezes, as situações negativas, circunstâncias negativas, elas acabam cegando a nossa fé. Elas começam a diminuir a nossa fé. E a gente começa a viver uma fé rasa, uma fé que, eu tenho fé, mas eu não vou nem me esforçar, né? Então, ou a gente vai para um caminho de murmuração, né? Por que Deus está fazendo isso com tal pessoa e não fez comigo? Poxa, por que Deus está permitindo que uma pessoa dessa prospere e eu não? E a gente acaba se cegando, né, pelas circunstâncias negativas. E aqui eu vejo duas pessoas buscando algo de Jesus. Duas pessoas que foram ao encontro de Jesus buscando algo. E Jairo, uma coisa que eu não sei se você, lendo esse texto, já parou para pensar nisso. E eu conversando com um dos meus professores preferidos, que é o meu pai, e uma vez a gente discutiu sobre esse texto, e daqui surgiu essa palavra, que a gente falou assim, imagina, porque tudo que a gente lê na Bíblia é uma questão de segundos, né, minutos. Mas vamos lá, vamos tentar imaginar esse cenário. Jairo chega até Jesus, há uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que milhares de pessoas seguiam Jesus. Então, Jairo vai até Jesus procurando ajuda, procurando um milagre pela sua filha que está doente. E Jesus fala, beleza, vamos lá. E aí eles estão indo, caminhando lentamente para não atropelar ninguém, para não pisar em ninguém. E aí, de repente, Jesus para e fala, alguém tocou em mim. E aí Pedro fala, Senhor, é sério isso? Como que alguém tocou em você, Senhor? Você está rodeado de milhares de pessoas. E eu imagino Jairo tendo que parar junto com o mestre. E aí Jairo, tipo assim, o que aconteceu? Quem tocou em Jesus? Gente, como que ele sabe que alguém tocou nele? E aí começa a história da mulher. E Jairo? Como é que estava? Como é que ficou o coração de Jairo mediante todo aquele tempo que estava acontecendo aquela situação com a mulher do fluxo de sangue? Porque Jesus, Deus não é alguém que fala assim, espera só um minutinho, eu vou resolver o problema dele. Vai, fala. Tá. E esquece desse problema. Eu fico imaginando, né, e quando eu e meu pai, a gente conversando sobre isso, ele falou, filha, eu, como pai, eu ia falar assim, não, eu cheguei primeiro, você esperou 12 anos, você espera mais um pouco, eu estou aqui, a minha filha está morrendo. Ele falou assim, porque você é tudo para mim. Você e a sua irmã são a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. E quem é pai, eu acredito que seja isso, né? E aí ele falou, se fosse eu, ele ia falar, só um minutinho, a senhora chegou depois, está furando a fila, vamos lá. E tudo, não era tipo assim, Jesus, entra aí no carro, era tudo a pé. Então, a gente está falando aqui de um tempo que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que Jairo precisou esperar. E aí deve ter sido uma espera angustiante, ou uma espera ansiosa, porque se Jairo fosse ansioso igual eu, irmãos, ele ia estar vomitando, ele ia estar chorando, uma dor de cabeça danada, esperando aquilo acontecer. E eu fico imaginando assim, só um minutinho que alguém me tocou. Fala, filha, o que está acontecendo? E aquele tempo todo rolando e Jairo ali esperando, aguardando uma resposta, uma posição de Jesus.
E aí a gente consegue tirar lições desse texto, né? São 3 lições que eu queria trazer para nós nessa noite, que uma delas é: Jairo não interferiu. Por mais que fosse a única filha dele, por mais que fosse a filha dele que estava morrendo, uma menina que teria uma vida inteira pela frente, ela estava à beira da morte. Jairo entendia quem era Jesus. E por isso ele não interfere no agir de Jesus na vida daquela mulher. E muitas vezes a gente reclama e murmura para Deus: poxa, Deus está demorando, poxa, Deus, o Senhor não está me dando atenção, poxa, Deus está em silêncio. Mas você entende quem é Deus? Porque uma coisa é eu pedir algo para o pastor: pastor, você consegue resolver isso para mim? Nessas 2 semanas de acampamento, gente, segunda-feira era o pior dia, porque eu falava assim: hoje é a folga dele, eu não vou atrapalhar dele. E tinha coisa para fazer, coisa para resolver, mas eu falei: eu vou esperar, porque hoje é a folga do pastor, coitado. E talvez ele vai resolver aquele para mim. A questão é: eu sei esperar? Eu entendo a capacidade do meu pastor de resolver tal coisa? Tá, eu entendo. Quer dizer, ele consegue, mas eu preciso entender quem ele é. Assim nós precisamos entender quem Jesus é na nossa vida. Ao invés de murmurar e reclamar, ou ficar naquela ansiedade. Gente, para mim, a coisa mais difícil é viver o versículo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse, eu não sei nem se pode falar, pastor, perdão. Mas virou um mantra na minha vida isso. Falou. Durante o meu processo de tratamento psiquiátrico, e a minha psiquiatra era cristã, a minha psicóloga era cristã, então as duas falavam: Maria, lança sobre ele. Eu, como? Como que lança sobre ele uma ansiedade? Porque a ansiedade, ela não é uma coisa assim: ai, não, mas, ora, não é falta de fé, não é nada, é algo físico mesmo, é algo patológico. A crise de pânico, a ansiedade, as doenças psicossomáticas, elas são algo reais na vida. E cada dia tem crescido mais. E cada dia a gente tem se tornado pessoas mais ansiosas. Mas você entende quem é o seu Deus? Você entende quem é Jesus? Porque Jairo entendia quem era Jesus. E por isso ele não interferiu. Ele aguardou, ele esperou. Talvez, gente, angustiado. Talvez ali, poxa vida, mas eu entendo quem ele é, porque eu vim atrás da cura. E eu sei que ele pode trazer a cura na minha filha. E aí Jairo, ele espera, né? Ele não interfere, né? A segunda lição é essa espera que ele teve. E a aceitação, ele aceitou esperar. Porque muitas vezes a gente fala assim: não, eu estou esperando. Mas você fica cutucando Deus. Você precisa aceitar. Nós precisamos aceitar o agir de Deus na nossa vida. Porque não é o nosso tempo, não é a nossa vontade. Às vezes a gente fala assim, eu falei muito isso, né? E às vezes a gente fala assim: ai, Senhor, nossa, seja feita a tua vontade. Esses dias atrás eu vi um vídeo no Instagram dessas brincadeiras que estava assim: Senhor, faz a tua vontade, mas que a tua vontade seja a minha vontade. Porque muitas vezes a gente fala assim: Senhor, faz a tua vontade, mas se ela for a minha, melhor ainda. A gente ainda é muito humano e às vezes eu fico pensando: Deus, eu sou tão pequena, em estatura, literalmente. Mas eu ainda sou tão pequena para entender a sua grandeza. Mas ainda assim o Senhor se faz cabível a mim. Então me ensina a esperar e aceitar essa espera. Aceitar essa espera de que o Senhor vai fazer por mim. Durante essa espera ali, né, Jairo, nesse processo de espera, ele exercitou a fé dele. E há uma grande diferença entre ter fé e exercitar a sua fé. Porque você pode ter fé, como eu disse lá no começo, mas às vezes é uma fé rasa. Às vezes é uma fé muito, muito pequena.
Mas quando a gente exercita essa fé se torna uma árvore, assim como o versículo fala. Eu posso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas essa fé vai sendo exercitada, ela vai se tornar algo grande, onde eu vou ter entendimento de quem é o meu Deus, onde eu vou aceitar o agir dele na minha vida. Exercitando essa fé, não apenas tendo uma fé. E a terceira e última lição é que a palavra de Jesus, ela está acima de tudo e acima de todos. O versículo 49 e 50 diz assim: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. A palavra do Senhor, gente, ela não volta vazia. Eu fico imaginando naquele cenário, né? Ele ali atendendo a mulher, tal, e Jesus aqui, e aí Jairo aqui. Se for igual eu, já não tem mais unha, já não tem mais nada. E aí chega um servo dele, né? E fala assim: Jairo, ó, cancela, cara. Vamos velar, porque ela morreu. E eu imagino Jesus aqui assim, só um minutinho. Jairo, crê somente, vai dar tudo certo. Continua. E Jairo assim, você ouviu, né? Eu vou continuar crendo, porque eu entendo quem ele é. Eu sei quem ele é. Eu estou aqui esperando e eu vou aceitar o tempo que for para eu receber o milagre do Senhor na minha vida. Jairo esperou. Jairo não interferiu. E Jairo creu na palavra do Senhor. Isaías 55:11 fala: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jairo confiou, ele exerceu a fé dele em cima de não qualquer palavra, não na palavra do servo dele que veio falar, sua filha está morta, mas na palavra do autor e consumador da fé dele, no autor da vida. Jairo, crê somente. E finalizando, né, indo para a parte final, Jairo, ele buscou, ele foi ao encontro de Jesus naquela praia, procurando um milagre, procurando algo maior do que a capacidade dele como pai. Eu imagino que como pai e mãe, às vezes seu filho se encontra numa situação que você já não tem mais o que fazer. Você já deu remédio, você levou no médico, mas você tem que esperar. E aí você tem que aceitar aquele tempo de espera. E aí você tem que confiar na palavra do Senhor. Que a gente teria situações negativas, mas para a gente ter bom ânimo. Então eu imagino aquele pai, aquela angústia daquele pai tendo que esperar, tendo que aceitar, não interferindo em nada, mas confiando na palavra do Mestre. E nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Pela onisciência que Jesus tinha, eu creio que ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que a filha daquele homem estaria doente. Ele sabia que ela precisava de cura. Mas Jesus não foi ao encontro de Jairo. Jairo foi ao encontro de Jesus. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Nós precisamos entender. E quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós estamos exercitando a nossa fé. Porque quando a gente espera o Senhor vir até nós, a gente tem uma fé. Mas quando nós vamos até Ele, nós estamos exercitando a nossa fé. Como filhos, crendo e sabendo que Ele fará. Talvez não vai fazer conforme a sua vontade, conforme a minha vontade. A vontade do Senhor foi curar aquelas duas pessoas. Talvez a vontade do Senhor não seja curar a sua vida nessa noite. Mas você vai continuar crendo que o Senhor é o Deus do impossível de todas as coisas. Você vai continuar firme a sua fé nele, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. A mulher do fluxo de sangue, ela teve o impossível. Jairo alcançou o inatingível.
E Jairo, ele esperava o milagre da cura. Ele teve inatingível porque ele esperava a cura. E Jesus deu para ele a ressurreição. De duas formas, da vida dele e a ressurreição de Jesus um dia. Continue crendo, meu irmão. Independente do que você está passando. Exercite a sua fé. Não interfira no agir de Deus na vida das outras pessoas, porque o outro tem e você não tem. Exercite a sua fé. O Senhor, ele tem um propósito de vida. Eu falo que o Senhor, ele tem uma forma. O propósito dele é uma forma específica para mim. Não tem como eu querer a forma do pastor Bruno. É o propósito dele. O Senhor tem um propósito para a minha vida. E eu vou continuar crendo. Mesmo que não saia conforme o meu planejado. Glória a Deus se não sair. Porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Amém? Nessa noite que eu e você continuemos crendo no Deus do impossível, no Deus do inatingível, no Deus que cura, que ressuscita, num Deus que pode todas as coisas. E mesmo se Ele não fizer, eu e você vamos continuar crendo, porque Ele é Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para os irmãos nessa noite.